mais um vídeo, Brasil, socorro! Eu sei que eu tô super atrasada, mas finalmente vamos terminar a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Hoje eu trago pra vocês O Labirinto dos Espíritos, esse último livro aí, ó, que fecha toda a história. Mas ó, eu demorei, mas eu prometo que eu preparei um vídeo super especial, cheio de informações importantes, cheio de amor e carinho pra vocês. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita para ativar as notificações, ficar sabendo assim, ó, que saiu um vídeo, você já fica sabendo, Brasil! E se você tá chegando agora e nunca ouviu falar do Zafón, não conhece as obras dele, eu vou deixar aqui em cima pra vocês uma playlist especial com os outros 3 livros dessa saga aqui, que eu inclusive recomendo que você veja esses outros vídeos antes de assistir esse aqui, beleza? E pra quem é zafonzeiro, zafonzete, já sabe do que eu tô falando. Bom, gente, O Labirinto dos Espíritos de 2016 fecha finalmente essa história que a gente ama, que a gente adora e que já deixou o quê? Ah, é aquela saudade no nosso coração, né, Brasil? E esse livro aqui, Brasil, ele já começa de um jeito um pouquinho diferente dos outros, vamos dizer. É o primeiro livro da saga que tem uma informação ali do Zafón falando que essa história é inspirada, né, na Barcelona do século XX, mas que algumas coisas foram adaptadas para narrativa, adaptadas para os personagens. E aí eu me peguei pensando, falei, ué, mas nos outros ele não colocou? Por que ele foi colocar isso agora? Mas isso é só mais um jogo do Zafón, né? No final do livro a gente descobre por que isso aí tá aqui no começo. O livro é dividido em 13 partes e um epílogo, e dessa vez a história vai do final da década de 50 até o ano de 1992. E além da cidade de Barcelona, também muita coisa se passa na cidade de Madrid, capital da Espanha. E, gente, se as minhas expectativas para esse livro eram altas, o Zafón não só atingiu, como ele superou as minhas expectativas. E pra gente já começar o quê? Naquela empolgação, a primeira parte do livro se chama O Livro de Daniel, e que o Daniel conta que naquela noite ele sonhou que ele voltava ao Cemitério dos Livros Esquecidos e que ele voltava a ser um garoto de 10 anos que acorda no meio da noite e esqueceu o rosto da mãe. E ele sente uma culpa muito grande por tudo isso e a história até então, né, final dos anos 50, porque ele fala que a culpa foi toda dele por não ter conseguido vingar a morte da mãe Isabela. E aí, né, amores, como o Zafón não brinca em serviço, a gente já descobre logo de cara que o livro do Daniel é um fragmento de um livro chamado O Labirinto dos Espíritos, que faz parte de uma tetralogia chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos, publicado no ano de 1992 por Julian Carax, conhece? Já ouviu falar? Na cidade de Paris. O Zafón já taca já pra gente já pirar a cabeça ali, de primeira. Já a segunda parte do livro, a gente volta um pouquinho no tempo e vamos pro ano de 1938, dentro de um porão de um navio que acaba de atracar na cidade de Barcelona e traz um passageiro aí muito misterioso. O nome desse passageiro? Firmin Romero de Torres. Sim, gente, Firmin Romero de Torres. A gente vai saber um pouquinho mais do passado do Firmin, lembrando que essa parte se passa antes da história do Prisioneiro do Céu, ou seja, a gente volta ali mais um tempo na história do Firmin. E, gente, já falo pra vocês o seguinte, nesta minha edição aqui é página 39 e 40, mas é nessa segunda parte que a gente tá conhecendo um pouquinho do passado do Firmin, que pra mim, uma das cenas mais incríveis e lindas, uma das passagens mais maravilhosas que o Zafón já escreveu. Eu lembro, assim, até hoje da sensação que eu tive a primeira vez que eu li essa passagem e pra mim é uma das coisas mais lindas e emocionantes da literatura. Enfim, página 39 e 40, hashtag fica a dica. Mas afinal, o que é que o Firmin estava fazendo na cidade de Barcelona? Bom, na verdade ele foi incumbido de levar uma carta para uma mulher chamada Lucia, uma carta de seu marido que acabou morrendo na prisão em Sevilha. Quando o Firmin consegue, né, sair do navio e chegar ali na casa da Lucia, ele descobre que ela também tinha sido presa pelo sistema ali fascista que estava varrendo a Espanha na época. E ele acaba conhecendo a filha desse casal, Alicia, uma menina de aproximadamente 8 anos. E aquela era a triste noite de 18 de março de 1938, noite essa da Guerra Civil Espanhola, em que um bombardeio comandado por Mussolini matou mais de 1.400 pessoas na cidade de Barcelona. Para tentar escapar dos bombardeios e também ajudar aquela menina órfã, o Firmin acaba pegando a Alicia no colo e sobe para os terraços dos prédios de Barcelona, pulando de um prédio para o outro para desviar das bombas. Mas a
Alice acaba sendo atingida por estilhaços de uma bomba, ela é jogada para bem longe do Firmin e ela cai em cima de uma cúpula de vidro dentro de um prédio que parecia muito abandonado e escuro, e ela cai porque era um prédio realmente muito alto. E quando ela chega lá embaixo, já desmaiada de dor e de susto, um senhor chamado Isaac Monfort a recebe e diz para ela: Alicia, bem-vindo ao cemitério dos livros esquecidos. Corta para novembro de 1959, na cidade de Madrid. É a noite do baile de máscaras na casa do ministro da Educação, Dom Maurício Valls. Maurício Valls era um homem letrado, muito homenageado, muito respeitado pela sociedade espanhola. Porém, contudo, entretanto, quem já leu O Prisioneiro do Céu vai se lembrar que Maurício Valls era ninguém mais, ninguém menos que o diretor da prisão do Castelo de Montjuic, responsável por torturar e matar dezenas de pessoas que eram contrárias ao regime fascista que estava assolando a Espanha. Um mês depois, em dezembro de 59, uma investigadora muito talentosa de apenas 29 anos é acionada pela polícia para ajudar no desaparecimento de Maurício Valls. O nome dessa mulher? Alicia Gris, a menina que o Firmin ajudou na noite dos bombardeios de Barcelona. Alicia então trabalha nesse serviço de inteligência, é um serviço aí meio por baixo dos panos, né? Eles de fato ajudam a polícia quando ela não tem pistas ou quando ela precisa de uma equipe melhor para fazer alguma investigação, mas é a polícia que leva todo o crédito. Eles nunca aparecem, então é um serviço aí meio por baixo dos panos, nada oficial. A Alicia estava aí para sair do serviço para se aposentar quando o chefe dela, Leandro Montalvo, pede então que esse seja o último caso dela, porque ela era a melhor investigadora, ninguém melhor para descobrir o paradeiro do ministro da Educação. Então a Alicia volta para sua cidade natal, Barcelona, e quanto mais ela mexe, quanto mais ela investiga, todas as pistas levam ao Daniel Semperi e a todas as pessoas ali que rodeiam aquela família e aquela livraria tão amada chamada Semperi Filhos. E o Daniel Semperi agora é um pai de família com uma sede de vingança que cresce cada vez mais dentro dele. Mas mesmo assim, Brasil, o foco da trama realmente não está muito em cima do Daniel nem da família Semperi. A grande protagonista desse livro é realmente a Alicia Gris, essa órfã de guerra, uma mulher completamente assim complexa, conturbada, cheia de traumas, com poucos escrúpulos, assim, uma personagem bem dúbia, misteriosa e que carrega no corpo e na alma as cicatrizes dos bombardeios de Barcelona. E ela vai trabalhar, no caso do Maurício Valls, com o Capitão Vargas. Ele sim, um policial que tem um passado aí um pouco complicado, mas também um grande personagem do Zafón e que vai fazer a gente se afeiçoar muito a ele ao longo da narrativa. Mas não pensem vocês que o trabalho deles vai ser fácil, viu, Brasil? A Espanha guarda uns fantasmas, uns mistérios ainda da época da Guerra Civil Espanhola e que vai dificultar bastante o trabalho do Vargas e da Alicia. E a gente vai conhecer a vida de um outro grande autor barcelonês, o Vítor Matais, que fez uma série de livros intitulada A Cidade dos Espelhos. E assim como Julián Carax e David Martín, ele também era considerado um dos escritores malditos de Barcelona. E o nome Labirinto dos Espíritos alude muito, né, gente? Todas essas tramas que envolvem os 4 livros, essa Barcelona gótica misteriosa, com 1000 personagens, 1000 histórias. E eu até vi o Zafón falando um pouquinho, né, com relação ao nome desse livro, porque foram tantas pessoas que foram morrendo, que foram deixando sua vida, suas histórias para trás, que a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos não deixa de ser um grande labirinto de espíritos. E bom, gente, pela minha empolgação, vocês já devem saber que eu amei esse livro, né? Ele é bem misterioso, tem uma pegada assim bem policial. Para quem curte, vai amar ler O Labirinto dos Espíritos. Ele tem uma coisa sombria, mas eu acho que dessa vez o Zafón deixou um pouquinho de lado ali essa questão do sobrenatural, que tinha em A Sombra do Vento, principalmente no Jogo do Anjo, e ele vem mesmo para esse mundo real, para a vida política da Espanha. E eu acho até engraçado, né? Se a gente for pensar como é que a história começa, é a história de um menino que uma vez encontra o livro, se afeiçoa muito o livro, gosta muito da história, quer saber mais sobre esse autor que vira o autor favorito dele. Se a gente for pensar como a história, a gente acha que a história é isso, não. A história de como o fascismo, como a guerra, como a corrupção e o jogo de poder abalam a vida
de todas as pessoas de uma cidade, inclusive as pessoas que não têm nada a ver com política. E aí a gente vai entender que as atrocidades do regime fascista espanhol são a base de todos os romances do Cemitério dos Livros Esquecidos. E, claro, além desse suspense, de toda essa investigação, a escrita do Zafón, que, gente, a cada página, assim, ele se supera. Quando você fala, não, ele não pode melhorar isso. Já chegou no ápice, o Zafón vai te surpreender e você vai ficar estarrecido. Não, e eu fico muito chocada, Brasil, porque assim, todas as pontas de todas as histórias anteriores se encaixam, não fica nada de fora, gente. E as coisas se encaixam com uma perfeição. Você fala, meu Deus, como que ele conseguiu escrever uma coisa dessa? Da onde ele tirou isso? Que imaginação maravilhosa, né? E os personagens, inclusive os personagens dos outros livros, aparecem mais complexos. A gente sabe mais sobre a vida deles e finalmente a gente vai entender como e por que Davi Martín desapareceu, mais aspectos das personalidades deles e finalmente a gente vai saber o que foi que aconteceu com a Isabela, a mãe do Daniel, e dessa vez a gente vai ficar sabendo da história da Isabela pela própria. Uma das partes do livro se chama O Caderno de Isabela, escrito em 1939, dias antes dela morrer, e que ela acabou deixando ao cuidado do advogado Bryans. O que é muito legal na experiência de ler o Caderno da Isabela é que a gente sempre soube da história dela por outras pessoas, né? O que os outros personagens falavam da Isabela. E aqui ela vai detalhar bastante a vida dela, o casamento com Juan Sempere, a ligação dela com Davi Martín e também como e por que ela sabe que vai morrer. E, gente, de verdade, pra mim é uma das partes mais emocionantes, não só do livro, mas de toda a saga. Eu chorei lendo o Caderno de Isabela, é muito tocante, é muito lindo, e você fica sabendo da história, né, da potência que era essa mulher, e que eu acho que também bate uma coisa, porque em regimes fascistas e ditaduras, quantas Isabelas não existiram pelo mundo, não é mesmo? Então é muito lindo, é muito lindo. Eu falo que se fosse só o Caderno de Isabela, já tinha valido o livro todo, mas realmente, assim, é um primor. E uma outra questão aí bem grave que o Zafón vai abordar aqui na obra, esse dedo na ferida da Espanha, né? É o caso dos bebês ou os meninos roubados pelo franquismo, que foram essas crianças tiradas dos pais que eram consideradas suspeitos políticos, né? Ou considerados contrários ao regime fascista que assolava a Espanha e que durou desde a Guerra Civil Espanhola até a morte do Franco em 1975. No ano de 2008, inclusive, um juiz espanhol chamado Baltasar Garzón afirmou que, em média, 30 mil crianças foram tiradas de seus pais, que eram considerados inimigos políticos. É mais ou menos aí muito parecido com o que aconteceu na Argentina. E pelo que eu tava lendo, que vocês sabem que eu adoro ver uma entrevista e ali buscar umas informações, parece que existem dois personagens aqui que são baseados em pessoas reais, que é o jornalista Sérgio Villaruana e o banqueiro Ubá. E apesar de, obviamente, A Sombra do Vento, eu acho que vai ser sempre o meu livro favorito do Zafón, gente, porque eu acho que eu tenho uma memória emotiva com ele. Foi o primeiro livro que eu li do Zafón, foi o primeiro livro da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, apesar dele continuar sendo sempre o meu favorito, mas eu acho que é mais uma questão sentimental, O Labirinto dos Espíritos, gente, é um primor, é uma obra muito maravilhosa, é um dos livros mais incríveis que eu já li, e eu amo como tudo se encaixa, como tudo faz sentido. Eu amo que ele sai do sobrenatural, que ele vem para essas questões políticas que abalam tantas pessoas no mundo, né? E sempre com aquela beleza, essa escrita arrebatadora do Zafón. Como eu já disse, eu chorei em vários momentos lendo esse livro, eu fico até emocionada porque a história é muito linda. Eu acho que a gente pensar no fechamento dessa saga é muito bonito, e a gente também pensar que o Zafón não tá mais entre nós, então de um jeito ou de outro acaba sendo uma despedida dele também, né? E eu amei a personagem da Alicia Gris, mesmo ela sendo aí meio dúbia, né? A gente não sabe se ela é vilã, se ela é mocinha, né? Ela não é uma mocinha, ela é uma personagem aí bem dúbia, mas eu amei a Alicia Gris e eu amei o fato do Zafón ter dado nas mãos de uma mulher para solucionar e fechar essa saga. Inclusive eu tava vendo uma mesa redonda, não lembro muito bem, era uma coisa lá especial do Zafón, e alguém perguntou pra ele essa questão, né, dessas mulheres, porque as personagens do Zafón são realmente mulheres muito fortes. Aí ele falou que ele nunca pensou nisso de uma forma proposital, né, de escrever personagens femininas fortes, de ser uma coisa que ele fez de caso pensado. Mas, de fato, a Alicia vem aí pra se juntar ao rol de Núria Monfort, de Isabela Sempere, de Bea Sempere, né, que são mulheres realmente muito fortes e que por diversos momentos elas roubam o protagonismo da história pra elas. E em um
vídeo na Feira de Livros de Guadalajara, o Zafón deu uma entrevista falando que o Firmin é esse personagem pitoresco, né? Que tem uma sabedoria aí meio particular, às vezes um pouco questionável, mas que ele é de fato um personagem de extremo bom coração e que ele é como se fosse ali a voz da consciência. O Firmin é o centro moral da história. E ele fala que a função do Firmin dentro dessa saga é como algumas obras clássicas colocam os personagens que são às vezes tidos como loucos e que na verdade são as pessoas que dizem a verdade, que elas podem dizer a verdade porque ninguém leva a sério. E que o Firmin também é aquele personagem que quando tá todo mundo perdido e não sabe o que fazer, ele é a pessoa que tem o rumo certo, que sabe o que falar, que sabe apoiar os outros. Ele fala que a maioria dos seus personagens são bem ambíguos, né? Tem seus lados de luz e sombra, mas que todos os Semperes são pessoas muito boas e de bom coração. E uma coisa que eu não sabia e eu achei muito legal, que ele falou que tudo isso que ele fez também do Cemitério dos Livros Esquecidos era um grande jogo que ele estava tendo ali com o leitor. Não só por você ter essa questão de você poder ler os livros em qualquer ordem que você desejar, apesar de que eu não recomendo, gente, pra mim segue a ordem aí, porque se você começar por esse aqui, você mata a história, na minha opinião, né? Mas também porque ele falou que a história pode ser vista de uma maneira diferente dependendo da bagagem das referências literárias que o leitor tem ou deixa de ter. Ele vai ter uma percepção diferente da história dependendo de que contato ele teve com determinadas obras da literatura. Por falar em referências literárias, Brasil, eu não me lembro se tem alguma referência de Proust, se ele fala de Proust, de Em Busca do Tempo Perdido, em algum momento dessa saga toda, apesar de que eu tenho quase certeza que não, mas eu não posso afirmar aqui pra vocês. Mas, porém, eu acho que chega no final, tem um quezinho, tem ali a pitada de Em Busca do Tempo Perdido? Ah, eu acho que tem. Ele também disse em algumas entrevistas que O Labirinto dos Espíritos foi o livro mais completo, complexo e intenso que ele escreveu. É como se o momento do checkmate tivesse chegado e falado, cara, agora você tem que resolver e tem que resolver da melhor maneira. E ele falou que acabou sendo o livro que deu mais trabalho para escrever. Consequentemente, ele acabou se afeiçoando muito à obra e ele falou que da saga é o livro favorito dele, porque o que deu mais trabalho, a gente dá mais valor. E uma das coisas que eu amo que o Zafón fala, e ele já falou isso em algumas entrevistas, é que ele pensa em todas as obras dele como uma catedral gótica, que você precisa ali construir, mas antes você tem que estudar engenharia e matemática para saber como que você vai construir aquilo. Não é só a beleza pela beleza, não é só a poesia da construção por aquilo mesmo. Você tem que usar da engenharia e da matemática para conseguir construir uma boa catedral e para conseguir construir uma boa história. Outra coisa que eu amei foi ele ter terminado a história em 92, bem na época dos Jogos Olímpicos de Barcelona. E, gente, os Jogos Olímpicos de Barcelona tiveram uma importância enorme na história da Espanha e na história da cidade, porque depois de tudo que eles viveram, aquelas Olimpíadas tinham, assim, um gosto de esperança para esse povo. E eu achei tão lindo ele terminar exatamente nos Jogos Olímpicos. Eu achei muito poético, muito bonito. Eu acho que é uma questão de respeito do lugar de onde ele veio. Por falar em lugar, eu vou dar uma informação aqui para você, mas agora da Califórnia, que a gente sabe que Zafón morava na Califórnia já há muitos anos, né? Um dos lugares favoritos do Zafón na Califórnia se chama Point Lobos. Guarde essa informação, leia este livro porque é importante. Ah, então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com o que eu li. Olha, não me decepcionou em momento algum. Pelo contrário, como eu falei lá no começo, superou as minhas expectativas. Fiquei muito feliz. É uma obra muito maravilhosa. Se você nunca leu o Zafón, leia. Vale a pena. Assim, ele precisa ser mais conhecido. Eu sempre brinco para as pessoas do tipo, já ouviu a palavra Zafón? Porque eu acho que ele é incrível e todo mundo tinha que ler o Zafón. E eu tô aí aguardando ansiosamente a Suma publicar A Cidade de Vapor, esta sim a última obra dele, obra póstuma inclusive. Tô aí ansiosa e fica sempre aquela dorzinha, né, que esse homem não tá mais aqui nesse planeta Terra para escrever histórias tão maravilhosas pra gente. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você já leu a saga inteira? Deixa um comentário aqui pra mim, manda esse vídeo pra aquele teu amigo que você sabe que ama Zafón, pra tua mãe, pra tua avó, porque esse livro aqui, gente, é pra todas as idades, todo mundo tem que ler a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo livro!